Olá, pessoas da internet. Este é o último vídeo meu falando de ceticismo. Então, nosso curso todo, desde a aula 1 até aqui, até a aula 5, nós tivemos uma introdução ao ceticismo, desmistificando teorias da conspiração e charlatanismos. Porém, hoje, vamos apenas recapitular algumas coisas que foi dita nas aulas anteriores que é de suma importância para todos. Eu sou o ministrante Salomão Fernando, acadêmico do Centro Universitário Uninter, curso licenciatura em História, estágio supervisionado no formato híbrido, curso de extensão e introdução ao ceticismo, cujo objetivo é atingir grande público de pessoas visando a necessidade do tema. Espero que eu possa ser licenciado aqui, né? Porque esse trabalho eu dependo muito da colaboração de vocês, que se puderem me ajudar, estarão comentando lá nesses vídeos, comentando em cada um desses vídeos. Desde a primeira aula, veja, por critério da Uninter, do formato desse estágio, eu tive que elaborar 6 vídeos de longa duração. E é muito desafiador, gente, falar por muito tempo aqui na internet, falar, você criar um assunto, você criar um tema e para vir comentar aqui, tem que ter, você perde muito tempo para pesquisar, para elaborar aqui as aulas que serão aplicadas aqui. E eu entendo que isso também é uma forma de treinar, porque afinal, estágio serve para isso, serve como treinamento, você está se transformando. Eu ainda não sou um profissional aqui do curso de História, mas eu estou treinando para isso, trabalhando para que isso aconteça. Então, vamos recapitular aqui, ó, basicamente o que foi dito desde a primeira até a quinta aula. Então, na primeira aula, a gente conversou sobre significado da palavra ceticismo, que eu expliquei lá para vocês o que significa. Filosofia do pensamento cético. Foi nesse momento que a gente entendeu o que era o ceticismo, que muitas pessoas não sabiam nem do que se tratava a palavra. E filosofia do pensamento também aqui, trabalhamos como devemos pensar de forma cética. Depois chegamos aqui, importância do pensamento cético, trabalhamos ainda na primeira aula. Eu apresentei para vocês tudo não, nossa, apresentei para vocês um, um pouca coisa, porque é muita coisa para falar nesses assuntos aqui. Então, apresentei alguns tópicos que eu achei muito importante em ser comentado, que caracterizava aqui a importância do pensamento cético. Aí, trabalhamos aqui motivos do ceticismo ser negligenciado e segregado. Também um tema que eu achei muito importante ter comentado com vocês. E gostei da oportunidade de estar falando sobre isso, porque é assim, às vezes a gente tem um conteúdo para discutir e a gente não consegue discutir em roda de amigos, às vezes a gente não consegue trabalhar nem em sala de aula,
tudo aquilo que gostaríamos, por diversos motivos. Enfim, eu percebi que aqui, através da internet, é uma forma de você conversar com as pessoas e sem ser questionado, assim, no primeiro momento. Então, assim, dando a oportunidade de, de eu poder falar um pouco mais sobre os meus pensamentos, dando essa possibilidade de falar até, de repente, uma besteira, uma coisa assim, sem querer, e não ser julgado de imediato. Porque às vezes essa. Eu já senti esse problema assim em roda de amigos, querendo falar de algumas coisas sérias. Lógico que foi tomando cerveja, mas o pensamento ali era em coisa séria. E aí, às vezes, ninguém te leva a sério. Justamente, eu, inclusive, até expliquei nas aulas anteriores aqui por que algumas vezes a gente não é levado a sério. Por que é, algumas coisas importantes a serem discutidas são negligenciadas ou até mesmo segregadas. Por quê, gente? Por causa do charlatanismo, que eu venho falando sobre isso aqui. Acho que em todas as aulas eu falei sobre o charlatanismo, que é absolutamente assustador para o charlatão quando ele não consegue contar mentira para você. Porque a ideia do charlatão é de contar mentira. Eu acho que é a mesma sensação que o vampiro não poder chupar o sangue da pessoa. Eu acho que é a mesma sensação que o vampiro vê lá uma pessoa com um colar de alho, né? E daí ele não se aproxima, não pode se aproximar. O charlatanismo vem desta forma, o charlatanismo compreende o ceticismo como inimigo dele. Lógico, né? Então foi muito legal também falar sobre isso. Isso aqui vocês vão encontrar na aula 2. Aí, outra coisa que também que foi lançado aqui, foi aplicado na aula 2, é preconceito ao pensamento cético e medo de cientista. Também foi muito legal falar disso com vocês. Nesta aula eu expliquei o porquê o medo de cientista, né, que era a questão das guerras, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, que o perigo da ciência mostrou suas garras no desenvolvimento no desenvolvimento da bomba atômica que lançaram em Hiroshima e Nagasaki. Então, a partir desse momento que o mundo conheceu a verdadeira força da ciência. Infelizmente, o mundo conheceu de uma forma negativa, né? Perceberam que precisava também, a ciência precisava ter limites. E dessa forma, trabalharam a cabeça das pessoas para terem medo de cientistas. Faziam isso nos desenhos. Por exemplo, o desenho do Pica-Pau, que o cientista era maluco, explodia tudo. No desenho do Tom e Jerry, tinha cientista maluco. Alguns desenhos se eu não me engano, o nome é da Warner Bros. Warner? Não sei falar esses nomes aí. Pernalonga, esses daí também. Sempre tinha cientistas malucos explodindo as coisas, dando a entender que a gente precisa ter medo de cientista, certo? Então, mostrava eles de uma forma estereotipada, com o cabelo comprido, despenteado, de uma forma fora do padrão da sociedade.
fazendo também as crianças terem, além de medo de cientista, fazendo as crianças terem repulsa e não quererem saber de ciência. Então foi uma jogada proposital aí de, devido ao grande problema que os cientistas criaram a bomba atômica. Aí falamos aqui de teorias da conspiração. Isso daqui foi a partir da teorias da conspiração. Continuou aqui ainda na segunda aula, que eu coloquei no finalzinho lá, eu falei um pouco de Illuminati. Gente, por que eu usei essa questão dos Illuminati na teoria da conspiração? Como eu sempre tenho falado, os meus temas, alguns temas que eu coloquei aqui, parecem brincadeira, parece entretenimento, alguma coisa que eu quero dizer aqui. Mas eu gostei de colocar aqui Illuminati, porque todo mundo acho que já ouviu falar sobre isso em algum filme, livro, até mesmo em jornais, alguma pessoa, alguém comentando sobre Illuminati. Então, eu achei interessante falar sobre isso como teoria da conspiração. E assim, o mais interessante foi que, gente, eu nem estudei direito aqui sobre Illuminati, porque eu não realmente não me interessa. Na verdade, não é que não me interessa, é difícil você estudar isso aqui na internet, porque quando você pesquisa lá, aparece muita coisa que não tem fundamento. Então, o próprio termo aqui, Illuminatis, já soa como teoria da conspiração. E aí, existe teoria da conspiração em cima de teorias da conspiração. Veja que bagunça. Ou seja, uma salada de coisas que vão jogando lá e vão falando, e a gente não sabe mais de nada. Não sabe, não tem como acreditar naquelas coisas, não tem nem como ler aquelas coisas, porque aí entra o âmbito religioso, que é contra os Illuminati, que diz que os Illuminati querem destruir o mundo, e por conta deles que criaram. Eu vi lá até dizendo que foi os Illuminati que criaram o coronavírus, certo, gente? Então, eu usei esse tema simplesmente para falar de teorias da conspiração. Achei que foi muito emblemático isso aqui, para fazer a gente trabalhar o pensamento ceticista, não tanto para falar de Illuminati, né? E eu quis falar aqui, quando eu abordei esse tema, eu estava querendo dizer para tomarmos cuidado com as coisas que a gente escuta na internet, né? Que foi os Illuminati que criou o coronavírus. Gente, quem sabe? Estão estudando, estão averiguando se realmente esse vírus saiu da China, se foi um cidadão lá que comeu morcego, mas ninguém sabe ao certo. E aí muita gente, para mascarar a realidade, eles falam que foi o quê? Ah, foram os Illuminatis, certo? Então essa turma aqui existe, tá, gente? Illuminatis existe. Existe uma organização com esse nome aqui. Não vou me atrever a falar da onde é, do quem são, porque não estudei sobre isso. Só sei que existe. Mas enfim, muita gente, muitos religiosos gostam de dizer que eles são culpados por todas as mazelas do mundo, certo? E aí temos que tomar cuidado com fake em cima de fake, que eu acho que é uma salada de fake news. Salada de fake news é o que está acontecendo aqui para muitos assuntos que a gente procura na internet. Muito legal aqui, falamos aqui, ó. Cuidado com propostas de autoajuda. Eu achei também um tema muito, muito prazeroso de comentar com vocês, visando a importância de que, na atualidade, agora, todos nós sofremos baixa autoestima. Pelo menos quem diz que não tem baixa autoestima está mentindo, porque pessoas famosas têm, pessoas lindas têm,
Então, assim, é uma coisa que foi implantado na gente. O problema de se autossabotar. A autossabotagem foi implantada em nossas mentes. Para que foi? E eu falei aqui na aula, nas aulas anteriores. Essa daqui foi na aula um, 2. Essa aqui, ó, cuidado com a autoajuda, já está lá na terceira aula. Falei de autossabotagem, gente, que é uma coisa muito real que está acontecendo no dia a dia. Pessoas aí lindas, pessoas com dinheiro, pessoas com saúde perfeita e nada está bom para essas pessoas. Elas simplesmente se acham feias, elas se acham pobres, indiferente do dinheiro que elas têm, elas se acham doentes, indiferente da saúde que elas têm. Então, é um tema crucial para isso aqui, ó. É um que eu coloquei aqui, que eu escolhi com muito carinho. Cuidado com propostas de autoajuda. Porque é o que a indústria faz. Ela trabalha para sermos, ela quer criar uma mentalidade de pessoas feias, doentes, com problemas psicológicos, para poder vender os planos de autoajuda, certo? Então já conversamos sobre isso. A indústria adora gente adora colocar na cabeça das pessoas que estamos com baixa autoestima para vender propostas de autoajuda, ok? Aí falamos também aqui diferença de astronomia e astrologia. Esse tema aqui também eu achei muito importante porque conversei com várias pessoas que não sabiam a diferença de astronomia e astrologia e às vezes por não saber, algumas pessoas não acreditam aqui na astrologia, que eu já expliquei para vocês a diferença, e as pessoas não acreditam na astrologia, logo passam a não acreditar na astronomia. Então veja, duas coisas totalmente diferentes uma da outra aqui, né? Só que se uma pessoa não entende uma ou entende a outra, acaba deixando de entender uma das duas aqui. Certo, gente? Por isso que eu achei a importância desse tema aqui. Por que eu escolhi astronomia e astrologia? Porque astronomia, gente, é muito ciência, é muito importante para o mundo. Hoje em dia, toda a tecnologia, inclusive a possibilidade de eu estar aqui tentando me comunicar com vocês através do YouTube, é devido à tecnologia da astronomia, à ciência da astronomia que pensou em colocar um satélite que proporcionou de eu estar aqui conversando com vocês. Então não pode ser misturado isso com isso, ok? Eu expliquei lá para vocês. Aí outro termo aqui também que eu gostei de falar foi a questão dos alienígenas, né? Hoje em dia também com algumas pessoas a gente não consegue conversar pessoalmente sobre isso, porque tem pessoas aqui que são da parte da ufologia, que eles estudam esses alienígenas aqui, então às vezes não tem como conversar com essas pessoas, porque, claro, gente, não todos, né, mas algumas, elas não vão aceitar as ideias que eu tenho, as minhas ideias ceticistas. E aí, eu também não vou aceitar a ideia delas, porque elas estão se baseando em crenças e não em fatos, ou elas acham que estão se baseando em fatos. E aí não dá para ter uma discussão. Aí, por isso que eu achei muito legal ter a oportunidade de falar desse tema aqui nessa plataforma com vocês hoje. Falamos também sobre supostos médicos da internet, que eu achei também outro tema escolhido com muito carinho, porque hoje mesmo eu liguei meu celular lá, já tinha médico de tudo quanto é tipo lá querendo resolver os meus problemas. E entrou lá na questão lá da falsa autoajuda, né, que conversamos nas aulas anteriores. Tema muito bom. Algumas pessoas dizem que o homem não foi à Lua.
Isso aqui também é conversa de boteco, conversa de roda de amigos, mas assim, gente, tem uma gravidade em não acreditar que o homem foi à Lua. E eu expliquei lá, porque quem não acredita que o homem foi à Lua entra na categoria de teoria da conspiração, certo? E tá tudo explicadinho lá. Mudanças climáticas, gente. Esse daqui eu não preciso nem explicar que é importante, né? Só de ler aqui, ó, já dá para entender a ousadia aqui de colocar um tema tão importante desse aqui na internet e comentar sobre isso. Sensacionalismo atrapalha mais do que entrete. Até o final da aula eu acho que eu vou conseguir aprender a falar isso aqui, ó. Entretenimento, entrete. Talvez um dia eu consiga. Talvez mais 6 aulas aí para eu conseguir falar isso. Então, aqui também, muito importante esse tema aqui falado, sensacionalismo, tanto que ele está presente em nossas vidas hoje em dia. Certo, gente? Foi um tema muito bem discutido também. E aqui acho que eu finalizei com o quê? Dinossauros não existiram. É coisa de Hollywood. Então, o próprio tema aqui parece coisa de Hollywood, né? Dinossauros já para quem não tem afinidade com essa coisa aqui, já acha que é coisa de Hollywood. Também é um tema muito interessante, porque entra a questão da teoria da evolução, que eu devia ter colocado aqui em outras aulas, mas não deu. Eu acabei até esquecendo. Então, dinossauros falam, funciona assim. Quem estuda a teoria da evolução não tem como deixar despercebido a existência de dinossauros. É simples assim. Teoria da evolução é ciência. Você encontra a teoria da evolução na biologia. Você encontra quando você fala de. Putz, tem uma palavra que é bem difícil. Não sei se eu vou conseguir falar ela agora aqui sem ler. Cladíase, acho que é. Que fala do fator genético, fala da ancestralidade das espécies. Então, é assim. Então, quem diz hoje que não acredita em dinossauro, não está levando em consideração todos os estudos sérios da arqueologia, da biologia, que mais, gente? Eu esqueci o nome daqueles que cuidam, daqueles que fazem as escavações lá dos dinossauros lá. Enfim, não tá levando a sério todos os estudos de gente séria, gente comprometida com a ciência. Certo, gente? Então, por isso que eu coloquei esse tema aqui, ó. É coisa de Hollywood. Porque Hollywood se apropriou desse tema aqui, criando grandes monstros e monstros coloridos e dinossauro na cidade comendo as pessoas, porque é muito lucrativo. É tema para muita conversa aqui, para muito entretenimento. Então, eu achei muito importante falar disso com vocês. Então, gente, considerações finais aqui. Foi uma oportunidade muito desafiadora, porém imensuravelmente gratificante a partir desta experiência. Passei a ter uma visão diferente dos profissionais do YouTube. Veja, gente, antigamente porque você vê no YouTube muita coisa ruim também, né? Não é só coisa boa. Aí eu dava risada, ficava pensando como que a pessoa tem coragem de fazer uns vídeos desse. Mas, gente, fazer vídeo no YouTube, pelo menos para mim, foi um desafio muito, foi muito difícil. Primeiro, perder a vergonha, porque é nítido aí para quem estiver assistindo meus vídeos aí, ver aqui o jeito que eu tô falando, dá para perceber que eu estou nervoso. Então, primeiramente, perder a vergonha. Demorei para conseguir. Meu primeiro vídeo lá, eu estava muito nervoso, apaguei,
gravei de novo, não deu certo, fiquei nervoso, apaguei, gravei de novo, fiquei nervoso. Não adianta. Primeira vez você não faz as coisas certas. E achei que ia melhorar no segundo, não melhorou. Achei que ia melhorar no terceiro, não. Quarto, sexto. Ó, estamos no sexto vídeo e não melhorou. Tô nervoso ainda. Então, assim, é por isso que eu passei a ter uma visão diferente para as pessoas aqui do YouTube que conseguem conversar com aquela tranquilidade, com aquela naturalidade, ok? Claro que o tema deles, que algumas pessoas estão utilizando lá no YouTube, é para falar de coisas fúteis. E coisas fúteis é muito fácil de conversar também, né, gente? Vamos levar isso em consideração. Você falar de fofoca é a coisa mais fácil do mundo, você fofocar na internet, né? Também tem isso. Mas tem aqueles profissionais que estão falando coisas sérias e estão falando muito bem no canal deles lá. Então, eu quero dar um elogio para todos eles aí, todos esses profissionais aí que estão tentando passar informação útil para a população através de uma plataforma tão legal aqui, ó, que é o YouTube. Certo, gente? Então, eu agradeço a todos pela paciência e pela atenção. E assim, vamos pôr em prática o pensamento crítico do ceticismo. Essa é a palavra-chave que vai ficar como uma lição de casa para a gente. Né? Foi muito bem, eu achei assim, para quem teve paciência para escutar o que eu estava falando, eu acho que foi muito legal aqui, eu acho que eu fui muito claro aqui com a diferença do pensamento crítico, ou o que significa o pensamento crítico do ceticismo. Foi muito claro com isso, dizendo que não é você criticar o mundo pela sua aparência, não é a crítica com futilidades, é a crítica construtiva. Procurar problemas que possam ser resolvidos, procurar sofrimentos que possam ser amenizados. Esta é a proposta crítica do ceticismo. Apenas isso, gente. Não é criticar por criticar. Não é não acreditar por não acreditar. É criticar para construir algo melhor. É não acreditar para poder conhecer a verdade. Que a verdade venha à tona, certo? Então, basicamente é isso que eu tive aqui para falar para vocês na nossa conversa. E mais uma vez eu agradeço a todos. Eu vou ampliar aqui a câmera aqui, ó, para vocês verem eu aqui de uma forma maior aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês como que eu tô tendo afinidade aqui com essas novas tecnologias, ok? Então, um positivo aí, um tchau. E até a próxima, mas dessa vez, se eu resolver gravar alguma coisa aqui, vai ser falando de outros assuntos. Certo, gente? Tchau.